Hoje tenho que fazer uma aplicação de primer e resolvi fazer para responder algumas perguntas que me fazem em relação à catálise do primer, tinta PU, verniz. Então, de repente, esse vídeo venha te auxiliar de uma maneira simples. Uma catálise simples, sendo bem simples. A quantidade. Normalmente você cata um material, você escuta falar 5 para 1, 7 para 1, 8 para 1. Dependente da quantidade, 5, 7, 8, 2. Quando você compra um material, ele já vem com a quantidade correta do catalisador. Então, se você vai utilizar toda a tinta, todo o primer ou todo o verniz, você virou, despejou o catalisador, já está na quantidade certa. O catalisador é a quantidade correta da quantidade da lata, tá? Dependente da situação, se for um quarto, vai dar 900 ml. A tinta com o catalisador. E a tinta, no caso aqui, vamos colocar aqui o verniz. Se o verniz é 750, o catalisador é 150 ml, tá? A gente está falando aqui em ml. Questão de balança, já entra em outro assunto aqui para eliminar esse assunto. Se fosse em questão de balança, quilograma, já seria totalmente diferente essa catálise, tá? Aqui em si ainda era o mesmo, a quantidade. Cada tipo de primer ou cada tipo de produto, existe uma tabela normalmente fornecida pelo fabricante. Ou você encontra na casa de tinta, ou você encontra pela internet. Mas cada um tem o seu, tá? Não é tipo a Max Huber compartilha com a Sher Williams. Não, cada produto tem o seu modo de catalisar. Então você tem que procurar essa tabela do seu produto na internet, por peso. Agora, se for em ml, é essa aqui que eu vou passar para vocês, beleza? Então, essa é a maneira mais simples, é o catalisador inteiro para tinta inteira. Beleza, eu quero fracionar isso aqui agora, Thiago, eu não vou usar tudo. Eu vou usar só uma porcentagem, só um pouco. Existe o copo, não é a maneira mais fácil, tá? É uma das maneiras que mais gasta material, porque você vai gastar o thinner ali para fazer a limpeza da embalagem, mas ela é precisa. Normalmente, ela vem a quantidade correta. Ó. Isso aqui é 7 para 1, 20% de diluente. 5 para 1, sem diluente, porque o material não precisa, o material é um material fino. 2 para 1, que é duas quantidades do material para uma quantidade do catalisador. Também precisa de thinner. 8 para 1, 3 para 1 e assim sucessivamente. Cada produto tem a quantidade de fração do catalisador. Uma das maneiras mais simples é com a régua. Aí uma pergunta que me fazem muito: Thiago, mas se eu usar a régua em potes diferentes, vai dar diferença no catalisador? Mais ou menos. Se eu for usar um recipiente largo, a régua vai ter que ter esse padrão. Então quer dizer, eu vou gastar mais produto para a régua poder me mostrar a quantidade exata. Então quer dizer, se eu catar 100 ml aqui, o 100 ml vai bater bem no cantinho aqui, bem na pontinha, ó. A régua já não vai alcançar. Aí você vai ter que gastar, vamos colocar aqui em média, ó, para você ter uma noção, para você catalisar, começar a catalisar aqui, você teria que ter no mínimo 250 ml para começar a catalisar. Então o que que você faz? Você cata um recipiente mais fino. Porque, ó, pra você ver, a quantidade de ml é a mesma. 100, 100 e 100. Mas, ó, o 100 daqui tá bem no raso. O 100 daqui já tá no alto. A régua já alcança. Então, quer dizer, com a mesma régua, com um pote diferente, você consegue catalisar menos produto. E isso já te auxilia. Se o pote for menor ainda, você consegue catalisar menos ainda. Então, ó a altura que a régua pega. Então eu consigo catalisar ali, ó, usar a primeira base, entendeu? Claro, porque essa aqui é a pergunta que mais me fazem. Thiago, mas se eu usar um pote de tamanho diferente, vai dar diferente quantidade. Sim, quantidade de ml vai dar diferença. Então, quanto menos você quer catalisar, mais estreito é a embalagem, o pote. Beleza? Bom, agora eu vou explicar como se utiliza a régua. Primeira situação. Cada marca, cada fabricante tem a sua régua indicada, tá? Então, ó. E, infelizmente, muda um pouco de produto para produto. Vou mostrar para vocês lá. Não sei se alguém me mostrou, mas, ó. Vamos colocar aqui um produto 8 para 1. Os dois 8 para 1. Lembra que eu falei para vocês
do tamanho do recipiente que muda a quantidade de ml, a catálise é a mesma, mas muda a quantidade de ml. De marca para marca também funciona mais ou menos a mesma coisa. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, a da Sherwin-Williams, o 5:1 dela, o 8:1 dela começa um pouco mais embaixo do que o 8:1 da Max Huber. E outra coisa, essa régua aqui é um pouquinho antiga, tá? Tem umas réguas mais atuais. Tem os produtos novos, né? Então as réguas vai atualizando também, tá? Então ambas as réguas já tá meio que, eu acredito que ultrapassada. Mas é só para vocês entender um pouco aqui. Dei a posição da câmera aqui para ficar mais fácil de explicar. Ó, vamos colocar aqui, ó, o 2:1 e 2:1 aqui. Lógico, com material diferente, infelizmente, mas se você fosse comparar, né? Ó, lembra que eu falei para vocês? Ó, as duas, se colocar o 1, já começa quase no 2. Então a quantidade de ml vai aumentar, independente do pote. Se catar um pote, é que não tem como virar, mas vai dar muito mais produto. Se você catalisar da Sherwin-Williams, vai dar muito mais produto. A altura também dá uma leve mudada, ó. Aqui tem mais altura, tá vendo? Então tem mais catalisador. Eu vou colocar mais catalisador do que da Sherwin-Williams. Se eu for catalisar um produto da Max Huber com a outra régua de outra marca, vai mudar. E assim também serve para o contrário. Então tem que tomar cuidado com o material, com a marca que você está catalisando e acompanhar a régua, tá? Solvente que eu não expliquei, eu trabalho de uma maneira um pouco diferente. Lógico, dependendo do produto você vai precisar diluir ele, mas eu normalmente indico você acompanhar a sua pistola. Daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas depende muito da sua pistola e do seu compressor. Quanto mais fraco, maior a diluição. Quanto mais forte, menor a diluição, maior o poder de preenchimento do primer. Mas espero que vocês tenham entendido isso aqui. Eu vou mostrar como funciona mais ou menos aqui, ó. Vou ver se esse pote aqui, ó. Aqui tá o 100 ml, mas vou catar aqui. Vamos catalisar aqui um material bom aqui, ó. 2:1, tá? Na catálise 2 aqui, o azulzinho. Acho que vai pegar mais fácil. Ó, então eu vou colocar o produto até o 2, que é o produto A, que seria o material. Eu vou colocar até o 2, primeiro 2. Eu vou catalisar com o número 2. Então eu vou colocar... Ixi, não vai dar certo não. Ó, vamos mudar aqui. Vocês viram que aqui já não ia dar certo, né? Ó, então... tem que ser certinho, tá, galera? Isso é só uma demonstração, mas na vida real tem que ser bem certinho mesmo. Ó, vamos colocar aqui, eu não sei o nível que tá, mas tá vendo que tá batendo no número 2, né? Isso é o material A, o produto, é a tinta, o primer. O catalisador tem que ir agora até o segundo número 2, tá vendo? Então vamos lá. Coloca numa base plana. Ó, passou um pouquinho. Se fosse um primer, ou uma tinta, ou um verniz, eu não indicaria passar o catalisador, porque a dentro do produto acaba fervendo. Então eu sempre indico catalisar um pouco menos. Aí, mas vocês podem reparar que chegou no segundo número 2. O terceiro número 2 seria o solvente, mas não é o caso aqui. Mas se você quiser acompanhar a régua, você pode colocar o solvente no terceiro 2. E assim sucessivamente. Cada sequência, cada 7:1, 8:1, você acompanha os números. Primeiro 1, segundo 1, terceiro 1. Você, quero fazer um pouco mais. Primeiro 2, segundo 2, terceiro 2. E assim sucessivamente. Bom, aí você vem e me fala, Thiago, eu não tenho uma régua, não achei a régua. Onde eu moro não existe essa régua. Eu não tenho esse pote também. Como eu consigo catalisar de outra maneira? Aí agora eu vou mostrar uma catálise de uma maneira diferente. Se você não tem nenhum recipiente na sua casa que demonstre para você a quantidade de ml, 50 ml, 100 ml, 20 ml, eu vou mostrar de maneira bem simples mesmo de você dividir essa quantidade com um copinho descartável. Desde já, copo descartável não serve
para suportar, para você colocar nenhum tipo de produto dentro, porque ele não aguenta o solvente que tem no produto, tá? Vou demonstrar aqui para você. Como que eu sei a quantidade de catalisador que eu tenho que usar para 100 ml de tinta, ou de verniz, ou de primer? Independente do que for usar, a métrica é a mesma, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Esse produto, ele é 5 para 1. Esse verniz aqui, ele é 5 para 1. Então são 5 partes iguais para uma parte igual. Então são 5, vamos colocar aqui, são 5 partes de 100 ml para uma parte de 100 ml. Simples assim. Mas não é 100 ml. Você quer usar 100 ml, então você vai ter que fracionar mais ainda o catalisador. Então, você vai catar aqui, ó, vamos colocar que você quer usar os 100 ml de primer. Você vai fracionar isso aqui. Como que você fracionaria, né? No caso, 5 partes de 100, se você dividir por 5, dá 20. Só que aqui fica ruim você ter uma métrica. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes de 100. Dá 20, 20, 20, 20, 20, 100. Deixa eu explicar um negócio para vocês. É que é complicado. Mas, ó, o que acontece? Eu tô colocando 100 aqui, né? Eu dividi certinho já. Mas, necessariamente, se você não tem uma coisa que te mostre que você tem 100 ml, não tem lógica isso aqui. Eu só tô colocando 100 ml para fazer demonstração, tá? Mas se, ó, tá aqui tem 100. Ó, vamos colocar aqui, ó, que eu coloque só 70. Vamos, não tem nada, eu não sei nem quanto que tem aqui. Então deixa eu explicar bem simples para não confundir mais a cabeça de vocês. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Vamos supor que eu não sei, não tenho noção nenhuma. Simplesmente coloquei o primer ou a tinta e quero saber o quanto que eu vou usar de catalisador. E eu tenho um produto que é 2 para 1. Para simplificar, tá? Pode ser 2, 5, 7, 8, 10 e só para simplificar. Então aqui eu tenho o produto inteiro. A metade desse produto seria aqui, ó. Então eu tenho duas partes desse produto. Qual que é a quantidade de catalisador que eu vou usar? Uma parte dessa aqui, ó. Daqui até aqui, eu tenho que usar... Espera aí a moto. Então, daqui até aqui, eu tenho que usar de catalisador. Então, eu vou ficar com uma parte, duas partes. Vou colocar uma parte dessa aqui de catalisador que vai dar aqui. Então, eu tenho 2 para 1. Entendeu? Se fosse 10, mesma coisa. Eu tenho que dividir aqui em 10. Então, eu tenho que colocar aqui, aí, ó, aqui. Aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ou menos isso. Então, eu tenho que catar uma parte dessa aqui, ó, pequenininha, e colocar aqui em cima. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aqui. Se vocês não entenderam, coloca no comentário que eu tento fazer somente dessa catálise, desse tipo de catálise. Mas acho que é um dos jeitos que você consegue colocar. E esse aqui é um potinho de requeijão, é simples. Agora eu vou tentar mostrar como dividir com um copo descartável, lembrando que não dá para usar o copo descartável, tá? O solvente que tem no produto derrete na hora, é só demonstrativo. Aqui, ó, é a mesma coisa. Poderia ser 2 para 1, aí eu separo a quantidade de catalisador, 3 para 1, 3 para 1, 4 para 1, é mais ou menos isso. Eu vou colocar aqui 5 para 1, que fica mais fácil de vocês entenderem. Então você vai dividir. Ah, deu errado. Então você já sabe que aqui um deles tá a mais. Então você vai dividindo. Até você achar o meio termo. Ó, esse aqui tá mais. Mais ou menos tudo por igual. Então, para vocês entenderem, eu tenho que ter 5 partes dessa. Uma dessa aqui, ó, tenta catar a menor, tenta dividir tudo por igual. Mas tenta pegar a menor, se você falar assim, poxa, isso aqui tá menos. Tenta pegar essa aqui. Isso aqui, ó, vai ser a quantidade de catalisador que você vai usar para 5. Então aqui provavelmente tem 20 ml.
Isso vai auxiliar muito você ter um padrão de catálise. E se você usar muito tempo, faça a sua própria embalagem. Divide, faça a sua própria fração, faça o seu próprio pote. Então aqui, ó, eu tenho 20 ml. 20, 20, 20, 20. Esse 20 aqui tá estranho, né? Mas aqui eu tenho 20. Então, isso aqui é a quantidade de catalisador que eu vou usar. Eu vou catar o catalisador e vou colocar até essa marca que deu 20 ml. Eu não sei se eu consegui ser claro, se eu consegui ser simples esse padrão. Eu sei que é complexo, mas se você determinar esse padrão, você consegue fazer uma catálise precisa, de uma maneira que você não tenha que comprar ou esperar uma régua chegar. E não precisa usar tudo. Então, eu tenho 100 ml agora de produto com 20 ml do catalisador. Despejo, faço a mistura. Tiago, e o diluente? Tiago, você falou e não falou do diluente. Em todas as partes, o diluente para mim é o mais simples. Por quê? O diluente quem vai determinar é você. Teu compressor, tua pistola. Se você tem um compressor mais fraco, uma pistola mais fraca, independente se ele é 10 litros, 20 litros, 250, 300, tufão, todos os tipos de compressores, até o compressorzinho de geladeira, ele empurra o primer. O que vai determinar isso é o diluente. Quanto mais você diluir, mais líquido você deixar, mais ele consegue, com o teu compressor pequeno, consegue empurrar. Então, você tem que, a diluição é menos complicado. Diluiu, não está saindo bem, está saindo fraco, dilui um pouco mais. Ainda está grosso, Thiago, não está saindo bem, dilui um pouco mais, não influencia. O que vai influenciar é a secagem, tá? Isso você vai ter que aguardar um pouco mais a secagem, porque vai ter muito solvente no teu produto. Mas funciona da mesma maneira. Agora, se o teu compressor é um compressor forte, tua pistola é uma pistola boa, quanto menos catalisador, mais preenchedor ele é. A não ser que você queira fazer um primer bem leve mesmo. Só dar uma poeiradinha ali, só para dar uma cobertura, só fazer uma película ali para você só ter uma proteção. Mas o diluente é mais ou menos isso. Então aqui, vamos colocar que aqui, para você ter uma noção básica. Aqui eu tenho tinta 100 ml, catalisador 120. Eita coisa linda. 120. Thinner, você pode colocar 10%, 20%, 30%, 50%. Então você faz a mistura do catalisador com a tinta e logo em seguida você vai diluindo com o que você precisa, tá? Isso não influencia o produto. Se você quer um produto mais grosso, você vai colocar. Se quer um produto mais grosso, mas o seu compressor é fraco, você vai dar mais quantidade de demão. Se o teu compressor é forte, você não vai diluir, menos quantidade de demão. Não sei se foi claro. Agora, vamos, depois de tudo isso que eu mostrei, vamos fazer no olhômetro. Que eu acho que é o mais simples, é o que mais de 50% dos pintores faz. Não vem falar que não faz, porque eu tô ligado que faz, já trabalhei em muita seguradora. Ou é por peso, ou é pelo olhômetro. Então você vai catar o seu primer, vai balançar, misturar bem. No caso eu vou usar o primer. Esse aqui é a quantidade de catalisador. Meu primer, vamos olhar aqui, quantas partes eles são? Tá logo na cara, 8:1. Então eu tenho 800, olha como o primer é grosso, hein? 800 ml aqui para 100 ml aqui. Então pra você ter ideia como o primer é grosso. Eu vou teoricamente fracionar. Bom, tá praticamente tá o gargalo. Tá mais ou menos aqui. Essa aqui, vou colocar assim, o olhômetro, a gente faz no olho. Nós que já está acostumado a fazer isso, a gente não precisa nem fazer isso aqui. A gente coloca no recipiente e consegue fazer. Mas, ó, vamos colocar que ela está aqui. Eu tenho que dividir em 8 partes. Não preciso necessariamente dividir em 8 partes, tá? Eu tenho que dividir em partes iguais. Então eu vou dividir aqui, ó, 5,
Ó. Então aqui a metade, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui é a metade. Aqui é a metade da metade. Aqui também é fica 1, 2, 3, 4. Se eu quiser dividir mais, ainda eu divido aqui, ó. Então quer dizer, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Que seria quase isso aqui, né? Isso aqui é 8 para 1. Seria isso aqui, ó. 8 para 1. Então eu tenho 8 partes disso aqui. Esse aqui é o catalisador. Abro o catalisador também, para ficar mais fácil. Se eu conseguir abrir, lógico. Esse catalisador já está usado, mas eu quero só mostrar para vocês como que funciona. O catalisador é um pouco mais difícil de você ter uma precisão, por causa da embalagem ser mais fina. Mas aparentemente ele está aqui, ó. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou dividir a metade da metade. Aqui, ó. Aí eu vou dividir de novo. E aqui dentro eu vou dividir. Ó, 1, 2, 3, 4. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igualzinho. Então quer dizer, eu vou usar uma parte dessa aqui para uma parte dessa aqui. Não sei se vocês conseguiram compreender. Então, vamos colocar aqui. Essa embalagem está mais limpa. Eu vou colocar, ó. Aí é você ter um olho um pouco mais preciso. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, beleza. Já está mais ou menos aqui. Então, ó, eu tenho essa quantidade. O catalisador é a mesma coisa. Eu vou olhar aqui, ó. Beleza, tá aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Mais um pouquinho. Fechou. Beleza? Então eu usei isso aqui de catalisador, isso aqui de primer, e eu tenho a catálise padrão, dividida, fracionada. Não é o certo a fazer, meu ponto de vista não, tá? Principalmente para quem está aprendendo, quem está começando, tente evitar fazer dessa maneira. Se você não tem régua, faça dessa maneira aqui, fracionada, vá lá, faça com água, fracione, divide com água, depois passe por um recipiente mais grosso, para você não derreter os seus copinhos, para fazer uma boa mistura, tá? Boa mistura mesmo. E é isso aí, galera. Quem quiser saber um pouco mais, tirar suas dúvidas, entra no Instagram ou coloca aí nos comentários. Se você tem um ponto de vista diferente do meu, que o meu seria você tentar fazer o mais correto possível, sempre é melhor você acompanhar a norma do fabricante, porque pela norma do fabricante você tem uma garantia. Ah, eu fiz tudo certinho e o material está dando errado. Então você tem essa garantia. Só que das outras maneiras também funciona. Sempre lembrando, menos é mais. Eu prefiro usar um pouco menos de catalisador e ter uma garantia melhor, esperar um pouco mais, ter uma garantia melhor, do que tentar acelerar o produto, beleza? Então é isso aí, espero que eu tenha ajudado e não complicado mais a sua vida, mas de qualquer forma, tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.